Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Queiroga, sou especialista em direito administrativo e hoje vamos analisar um caso concreto de um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso case. Pessoal, antes de mais nada, quero dizer para vocês que o caso concreto que será apresentado ele não tem o condão de traçar uma metodologia, no sentido de que deve ser feito desse jeito ou daquele jeito. Não é isso. O caso concreto que será apresentado, ele tem a função de observarmos como que os requerentes eles pedem o reequilíbrio do seu contrato, né? Então, a gente vai analisar, né, como que é feito o pedido, o que que não pode faltar na análise desse pedido e por aí vai. Portanto, eu não tenho a pretensão de afirmar que deve ser desse jeito ou daquele jeito. Mas sim, gente, mostrar o que que precisa ser levado em consideração, tá? Então vamos lá. Uma determinada construtora foi vencedora de uma licitação por empreitada global para a execução de uma obra de construção de todas as instalações de um determinado órgão, com base na Lei 8666 de 93. A área total licitada foi de 7.000 metros quadrados e a área coberta de 6.000 metros quadrados, conforme projeto básico constante no edital de licitação. A construtora afirmou que a proposta de todos os licitantes, né, ela foi elaborada com base em quê? Com base na planilha de quantitativos elaborada pelo órgão. O contrato administrativo, ele foi firmado em 10 de dezembro de 2004, no valor de 8 milhões, pelo prazo de 12 meses. Acontece que a construtora, ela apresentou o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, sustentando que no decorrer da execução das obras ocorreram diversas situações inusitadas que alteraram significativamente o quadro inicial. Segundo a construtora, o projeto básico foi unilateralmente alterado pelo órgão. Além disso, destacou que durante a realização do contrato foi constatada a necessidade de execução de diversos serviços extraordinários necessários e imprescindíveis para a obra. A construtora informou que foram realizados 3 termos aditivos e alguns serviços extraordinários executados não foram remunerados. Ela esclareceu que em 2006 ela protocolou um pedido, né, de elaboração do 4º termo aditivo que englobasse os serviços extras realizados e não pagos. Porém, esse pedido foi recusado pelo órgão. A construtora declarou que a prorrogação do prazo para a finalização da obra acarretou o desequilíbrio da situação econômica financeira do contrato. Segundo a construtora, o órgão se recusou a aprovar as medições relativas a serviços já executados e passou a dificultar a execução da obra. A construtora, ela destacou que foi indevidamente notificada por suposto inadimplemento, tendo sido aplicada a multa diária de R$ 8.000. Ela afirmou que atualmente a obra prevista no contrato original, ela foi executada, restando apenas 5% das obras extraordinárias que não foram contempladas por termo aditivo. A construtora, ela defendeu a aplicação dos princípios da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Ela sustentou que o projeto básico original não contemplava os serviços extraordinários que, segundo a construtora, eram imprescindíveis que fossem realizados. Segundo a construtora,
A empreitada por preço global não permite alteração quantitativa e qualitativa do objeto contratado durante a execução da obra. A construtora alegou divergência entre o projeto básico original e aquele apresentado à construtora para execução, bem como entre aquele primeiro e a planilha de quantitativos. A construtora, ela defendeu que a empreitada por preço global não é um contrato aleatório em que o contratado estaria sujeito a qualquer modificação ocorrida no decorrer da execução. Ao final, ela solicitou a formulação do quarto termo aditivo no valor de 970 mil, bem como o pagamento de valores a serem pagos pelo órgão no montante de 2 milhões a título de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em razão da prorrogação do prazo para a conclusão da obra e aumento no preço dos insumos. Pessoal, geralmente o pedido é bem extenso. As empresas apresentam assuntos satélites que não têm muita ligação com o fato principal. E o que a gente faz quando a gente recebe um pedido de reequilíbrio econômico e financeiro? De início, nós verificamos o objeto do contrato, qual o regime de execução e a lei que foi utilizada. No nosso caso, o regime de execução foi a empreitada global e e a base legal dessa contratação foi a Lei 8666 de 93. Daí a importância de conhecermos todos os regimes de execução. Por quê? Porque na análise de um pedido de reequilíbrio, ela vai fazer toda a diferença, porque cada regime ele possui particularidades distintas. Então, como analisar? Iniciamos no edital de licitação. Eu costumo fazer várias perguntas para mim mesma, né? E desse jeito eu vou buscando respostas durante a análise do pedido de reequilíbrio. Então, é preciso conhecer bem o processo de contratação. No nosso caso, o objeto foi adjudicado à construtora, aí eu confirmo o quê? A assinatura. Ela ocorreu em 10/12 de 2004. Desse modo, através desse instrumento, a assinatura do contrato, a construtora ela se comprometeu a realizar a construção de todas as unidades do órgão. Aqui nós observamos o quê? O objeto contratual. Geralmente, o objeto do contrato, né, e o regime de execução, eles estão na cláusula primeira do contrato. No nosso caso concreto, o objeto do contrato foi a construção de todas as unidades do órgão pelo regime de empreitada por preço global, em conformidades com as especificações e demais discriminações constantes no edital de licitação. Verificamos também se quem está fazendo o pedido, ele tem poderes para fazê-lo, porque de um pode ser apresentado por uma pessoa que ela não representa os interesses da empresa. Então, esse pedido ele não pode ser analisado porque não pode ser feito, não, né, não pode ser pedido porque não tem poderes, tá? Aí a gente destaca os pedidos que foram apresentados e os seus argumentos. No nosso caso, há um pedido de pagamento referente a serviços extraordinários. Desse modo, verificamos se houve alguma manifestação por escrito da construtora ou da fiscalização sobre a existência da execução desses serviços extraordinários que ela alega que foram necessários. E por que a gente faz isso? Porque foi utilizado como um evento ensejador do desequilíbrio. Ela trouxe isso como um argumento para o deferimento do seu pedido de recomposição do equilíbrio contratual. Lembrando que na análise, né, do pedido, também precisamos verificar se foi juntada documentação comprobatória dos fatos que supostamente causaram um desequilíbrio. Isso é muito importante.
A construtora, do nosso caso concreto, de forma diligente, ela comunicou ao órgão sobre a necessidade de execução desses serviços para a conclusão da obra e, consequentemente, o prazo foi alterado. Pessoal, durante a execução de uma obra, podem surgir serviços extras e a empresa executa sem ao menos protocolar junto ao órgão sobre a urgência do serviço e depois ela solicita o pagamento. A questão é que, se a empresa executou sem autorização do órgão, teoricamente ela assumiu o risco de executar esse serviço. Temos que observar também que, por vezes, um item contratual ele é executado em determinado período e não há saldo para a medição no mês correspondente. Então, nesse caso, o que que acontece? A contratada, ela adia a medição e o respectivo recebimento para momento posterior, após a celebração de aditivo contratual que permita a medição. A este artifício é dado o nome de prateleira, né? A prateleira é uma prática que representa a execução de serviços sem respaldo contratual, o que gera, gente, distorções e desorganização no acompanhamento do cronograma físico-financeiro, tá? Esse termo prateleira é muito utilizado pelo Tribunal de Contas da União. Então, no nosso caso concreto, há evidências da ocorrência de prateleira? Como verificar isso? Nós verificamos nos diários de obras, solicitamos manifestação da fiscalização. Nesse caso, não havia evidências da ocorrência de prateleira. Aí perguntamos, né? Como eu falei para vocês, a pergunta é nossa, para a gente, interna. O órgão ele tinha conhecimento da existência de vários serviços extraordinários necessários? Pelo que se depreende do processo, sim, o órgão ele tinha conhecimento da existência de vários serviços extraordinários necessários e indispensáveis à conclusão da obra. E como verificamos? Verificamos que esses serviços extras, eles foram reconhecidos, devidamente autorizados e remunerados por meio de termos aditivos, que comprovaram que realmente houve alteração contratual. Bom, no nosso caso, o primeiro termo aditivo contratual, ele contemplou a inclusão de vários serviços extras. No segundo termo aditivo, foram incluídos novos serviços e os valores que o órgão teria, né, que pagar para a construtora. Observamos que o segundo termo aditivo ocorreram várias alterações, por exemplo, fundações de prédio principal, nas fundações da piscina, no traçado da rede adutora de água, a execução de muro de arrimo para a contenção de aterro, infraestrutura complementar para as instalações de ar-condicionado, cabeamento estruturado e sistemas de sonorização, e outros serviços complementares. Observamos também que o segundo termo aditivo, além da inclusão, né, desses serviços novos, ele também prorrogou o prazo para execução da obra por mais 4 meses. No terceiro termo aditivo, foram previstos inúmeros serviços extraordinários. E continuamos nossa análise e perguntamos: os serviços extras alteraram o tempo para a realização completa da obra? Verificamos que foram 672 dias desde o início da obra, portanto, mais que os 509 dias de contrato e aditivos. Aí perguntamos: houve atraso na obra? Quem deu causa? Compulsando os autos, verificamos que as modificações do projeto, considerando os erros existentes, os impedimentos causados por terceiros, a falta de pagamento por vários meses consecutivos, eles foram eventos que causaram alteração nos prazos.
Observou-se também que houve recusa de pagamento pelo órgão, a construtora, o que causou o quê? A diminuição do ritmo de conclusão da obra, devido à escassez de recursos financeiros. Quanto à responsabilidade pelo atraso na conclusão da obra, de fato, constatamos que ocorreram por alteração unilateral dos projetos, ou seja, o órgão ele foi responsável por esse atraso. Desse modo, restou plenamente comprovada a inexistência de culpa da construtora em relação ao atraso no tempo da conclusão da obra, afastando a mora. A mora, gente, ela seria o atraso no cumprimento das obrigações contratuais. Isso é muito importante. Por que que é importante? Porque nós estamos diante de um contrato por escopo. Geralmente, os contratos de obras são por escopo. Mas o que que seria um contrato por escopo? Contrato por escopo é aquele cujo prazo de execução somente se extingue quando o contratado ele entrega para a administração o objeto ou o resultado final pactuado. Para esse tipo de contrato, o tempo não implica necessariamente no encerramento das obrigações contratuais assumidas pelas partes contratantes. Nesses contratos, o tempo apenas caracteriza ou não a mora do contratado ou da própria administração. Então, nos contratos por escopo, o descumprimento do prazo de execução caracteriza a mora do contrato. No nosso caso, a mora foi do órgão. Quanto ao regime de licitação, que foi a empreitada por preço global, lembrando, a empreitada por preço global deve ser adotada quando for possível definir previamente no projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem executados. Pessoal, tem um acórdão do Tribunal de Contas, o acórdão 1977 de 2013, plenário, que ele apresenta as vantagens, desvantagens e a indicação para os regimes de empreitada por preço unitário e por preço global. Considero bem interessante essa planilha apresentada pela Corte de Contas. Essa planilha é para vocês observarem as vantagens, desvantagens e a indicação para cada regime de execução, né? Tem uma planilha separando empreitada por preço global, vantagem, desvantagem indicada para empreitada por preço unitário, vantagem, desvantagens indicada para. É muito bacana esse acórdão. Então, no nosso caso, nós verificamos que, nos termos do artigo 7º, parágrafo 4º da Lei 8666 de 93, obrigatoriamente todos os materiais e serviços constantes no objeto da licitação para a contratação de obra devem estar discriminados em planilha quantitativa. Nos termos do artigo 7º, ele fala o seguinte: as licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, a seguinte sequência. Aí vem o parágrafo 4º. É vedada ainda a inclusão no objeto da licitação de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondem às previsões reais do projeto básico ou executivo. Desse dispositivo, extraímos que é proibida a apresentação de planilha quantitativa que não corresponda às previsões reais do projeto básico. Então, na nossa análise, nós também verificamos as normas que regem a licitação. No nosso caso concreto, foi a Lei 8666, onde foi possível extrair o quê? Que a proposta dos licitantes deveria obedecer tanto ao projeto básico quanto à planilha de quantitativos integrantes do edital de licitação. Além das normas que regem a licitação, observamos também as orientações da Corte de Contas, tá?
Sobre esse assunto, verificamos que o Tribunal de Contas da União, ele apresentou as seguintes orientações: a questão de planilha, sobre a obrigatoriedade de elaboração de planilha de quantitativos para a realização de procedimento licitatório para a contratação de obra. O Tribunal de Contas da União, ele elaborou orientações para a elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas, na qual consta que a Lei de Licitações e Contratos, ela veda expressamente a inclusão no objeto de licitação de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo. A infração a essa disposição implica em que a nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. Se, por um lado, a omissão ou a subestimativa de serviços exigirão a futura celebração de termos de aditamento contratual para incluir ou acrescer os serviços omitidos ou subestimados, por outro lado, a superestimativa de quantitativos, ela pode causar uma série de prejuízos ao erário. E como analisamos as quantidades de serviços da planilha orçamentária? Pessoal, compete ao gestor a boa e regular gestão dos recursos públicos. Portanto, na análise desse pedido de reequilíbrio, nós solicitamos ao gestor a memória de cálculo das quantidades de serviços da planilha orçamentária, onde efetuamos o levantamento de quantitativos a partir da leitura e análise de projetos, fazendo-se o cálculo das quantidades dos diversos tipos de serviços na forma estabelecida pelos respectivos critérios de medição e pagamento. De modo geral, as quantidades podem ser verificadas por simples contagem ou por procedimentos elementares de geometria, cálculo de áreas, perímetros, comprimentos e volumes. Porém, deve-se ter em mente que o quantitativo de alguns serviços, eles não podem ser estimados com tanta precisão, citando, por exemplo, a cravação de estacas pré-moldadas de concreto. Quando, pela natureza do serviço, não for possível estimar a sua quantidade necessária com precisão, a estimativa, ela deverá considerar os valores médios ou mais prováveis de serem observados durante a execução da obra, nas condições e hipóteses consideradas na elaboração do orçamento. Veda-se a inclusão ou acréscimos de quantitativos para compensar alguma margem de erro ou contingência na execução do serviço. Assim, não é admissível a elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas com injustificada superestimativa dos quantitativos dos serviços previstos, não podendo deixar a cargo da fiscalização contratual a tarefa de reter os quantitativos excedentes, uma vez que ela própria deve estar sujeita aos controles internos ditados naturalmente pelo projeto da obra, que se constitui no referencial financeiro e físico do empreendimento. Outro ponto importante a se considerar no levantamento dos quantitativos é a escolha das unidades de medida, que devem ser coerentes com as práticas de mercado e com as formas de medição e pagamento previstas no caderno de encargos ou nas especificações técnicas dos serviços. Os quantitativos e preços unitários presentes na planilha orçamentária, eles podem variar consideravelmente em função dos critérios de medição e pagamento dos serviços. Por exemplo, na execução de cobertura com telhas de aço galvanizado, podem ser adotados dois critérios de medição distintos. Podemos considerar a área
de projeção horizontal do telhado como parâmetro de medição, ou considerar a área de telhado efetivamente executada, a qual sofre influência do grau de inclinação do telhado e do número de águas executadas. No caso em tela, o nosso caso, identificou-se que havia divergências entre o projeto básico e a planilha de quantitativos, que, segundo documentos localizados no edital de licitação, foi percebido por diversos licitantes que solicitaram esclarecimentos à comissão de licitação quanto ao quantitativo de telhas metálicas, piso cerâmico e piso revestido. E o que foi respondido pela comissão de licitação? A comissão de licitação, ela se limitou a responder que, por se tratar de empreitada por preço global, eventuais divergências quantitativas ficariam sob a responsabilidade do licitante, sem se atentar para as efetivas discrepâncias constatadas. Mas observamos que não se tratavam de pequenas variações quantitativas, e sim foi verificado um acréscimo aproximado de 170%. Desse jeito, com essas divergências apontadas no projeto básico e na planilha de quantitativos, a realização do objeto, gente, era inexequível. A construtora, ela apresentou sua proposta com base nos quantitativos fornecidos pelo órgão. A construtora, ela venceu a licitação com uma proposta que não seria exequível. E por quê? Por causa de erro constante na planilha de quantitativos, o que causou verdadeira inexecuibilidade do objeto da licitação. Ou seja, constatou-se que não havia lógica entre o projeto básico e a planilha de quantitativos. No nosso caso, não vamos discutir de quem foi a responsabilidade por essas incongruências, mas não podemos imputar esse equívoco à construtora. Dessa forma, não houve majoração indevida dos valores do contrato pela construtora, entenderam? A proposta da licitante, ela foi baseada no projeto inicial e agora ela está pleiteando o pagamento pelos serviços extraordinários devidamente prestados. Constatou-se também que os serviços extraordinários não aditados, eles foram devidamente realizados e não pagos pelo órgão. No presente caso, constatou-se que houve atraso na entrega da obra. Porém, este atraso ele não ocorreu por culpa da construtora. Por quê? Porque a necessidade de prorrogação do prazo se deu em virtude da execução dos serviços extraordinários em decorrência da alteração do projeto inicial pelo órgão. Então, pessoal, vocês observaram que temos que analisar muitas coisas: o edital de licitação, as planilhas de custos, os diários de obras, manifestações da fiscalização através de notas técnicas, pareceres técnicos, pedidos da construtora, os documentos anexados ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. No nosso caso concreto, resumidamente, o que, que nós temos aqui, né? Nós temos uma construtora que fundamentou seu pedido, alegando que o desequilíbrio econômico do seu contrato ele se deu em razão da prorrogação do prazo formalizado, né, pelos termos aditivos celebrado entre as partes e também pelos novos serviços extraordinários ainda não editados. A empresa, ela destacou que vários insumos sofreram alta de preço durante essa prorrogação, de modo que seu preço definitivamente praticado no momento da execução dos serviços foi superior àquele inicialmente previsto. Segundo a construtora, embora tenha havido previsão de remuneração desses serviços, o preço pago com base nos preços originais da proposta da construtora, eles não corresponderam ao custo efetivo dos serviços quando eles foram executados.
O que observamos, gente, em relação aos serviços extraordinários? Observamos que os custos pelos serviços extraordinários realizados, eles foram calculados pela construtora e apresentados ao órgão para pagamento que aprovou e promoveu a celebração de termos aditivos. Portanto, gente, eventual alta de preço desses insumos já foi deduzida dos valores apurados e reembolsados pela construtora, quando do pagamento do primeiro e do segundo termo aditivo. Por outro lado, verificamos que os valores dos serviços extraordinários referentes ao terceiro termo aditivo e à parcela equivalente à 12ª medição contratual, eles foram depositados numa conta judicial e foram devidamente atualizados. Desse modo, diante de todos os documentos e argumentações apresentadas, identificamos que não há como se cogitar um desequilíbrio financeiro do contrato em relação ao preço praticado na execução dos serviços. Todavia, quanto aos serviços extraordinários executados e não aditados, se verificou que também foram devidamente inseridos no cálculo dos insumos. E o valor, né, ele foi reconhecido como devido à construtora. Foi o que a gente pôde observar. Ela realmente ela tem direito a esse pagamento devidamente atualizado. Então, como é que vai ser feito esse pagamento, né? O contrato, ele já se encerrou. Então, quando eu tenho um contrato encerrado e o órgão, ele identifica que há um valor, há um crédito a favor da empresa, a gente faz o pagamento mediante reconhecimento de dívida. A gente reconhece essa dívida e faz o pagamento. Agora, se o contrato, se essa discussão toda, ela estivesse no âmbito da vigência contratual, o que que a gente faria, né? Um a gente celebraria com a construtora, perdão, um termo aditivo, né? Então, nós notamos que os termos aditivos, eles foram firmados para pagamentos de alguns serviços, extraordinários. Porém, como, eu mencionei no começo, o quarto termo aditivo, ele não foi aprovado pelo órgão. Compulsando o processo, a gente verificou que lá no processo havia um pedido de compensação. Para quê? Para viabilizar o reequilíbrio econômico-financeiro. Porque a empresa ela falou: "Olha, eu tive alta de preços, esses insumos eles não foram contabilizados, eu estou sofrendo um prejuízo muito grande". Acontece que essa argumentação de compensação, ela não foi aceita pelo órgão, tá, da forma como a empresa apresentou. E mais, os 3 termos aditivos, né, eles foram celebrados, isso é muito importante. Os 3 termos aditivos, eles foram celebrados de comum acordo, e os preços, eles foram aceitos à época pela construtora. A construtora, ela não manifestou nenhum tipo de ressalva quanto aos valores. Então, entendemos que ela não pode agora, né, depois de encerrado o contrato, depois dela aceitar firmar os aditivos sem qualquer ressalva, rever o valor de todo o contrato, porque é isso que ela está querendo, rever todo o contrato. Isso não é possível. Outro obstáculo ainda maior em acatar o pleito da construtora se constatou ao averiguar que a causa de pedido, o pedido inicial da construtora, ela não englobou os gastos totais ocasionados pela privação dos valores devidos pela parte contratante, pelo órgão. O que foi pedido pela construtora foi o seguinte: o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em razão de quê? Em razão da prorrogação de prazo
formalizadas pelos termos aditivos firmados entre as partes, apenas em relação aos preços dos insumos que sofreram a defasagem. Foi esse o pedido dela. O mesmo raciocínio, gente, se aplica em relação à alegação de variação de preços de insumos, que seria obrigatório, né? A reposição dos custos de produção dos serviços executados após 365 dias, a contar da data da apresentação da proposta, com base lá no artigo 40, inciso 11 da 8666 de 93. Ocorre, gente, que no pedido da construtora em relação ao reajuste, ela não fez esse pedido. Então, se ela não fez o pedido, né, se constava lá somente um pedido de compensação, mas no pedido de reequilíbrio econômico-financeiro não houve esse pedido, claro, esse pedido ele não foi apreciado. Então, nós finalizamos nossa análise não reconhecendo o direito da construtora ao pedido de reequilíbrio econômico financeiro do contrato nos termos que foi apresentado, né? Por quê? Porque não constou na causa de pedir e nem no pedido inicial, que seriam aqueles relativos à prorrogação e ao reajuste. Porque você analisando tudo, ela teria direito a muita coisa, mas ela não pediu, né. Agora, com relação aos serviços extraordinários prestados e que foram devidamente constatados, tá, pela fiscalização, esses serviços, eles devem ser ressarcidos, eles devem ser pagos à construtora. Por quê? Porque senão seria enriquecimento ilícito da administração, tá. Então, no caso em tela, ocorreu o deferimento parcial do pedido apresentado pela construtora, tá? Observamos que, apesar de identificarmos que a construtora ela tinha direito ao ressarcimento de outros valores, é isso, a gente conseguiu identificar, não foi possível o deferimento porque ela não pediu. Pessoal, quem pede deve apresentar o pedido considerando todos os eventos que entende que desequilibraram o contrato, de forma fundamentada, lastreada de documentos que os comprove. E quem analisa deve observar o que está sendo pedido, como foi comprovado, quais os documentos juntados a esse pedido, tem que observar o edital, a troca de correspondências entre o contratado e o contratante, o diário de obras, as planilhas, as medições, processos sancionatórios, se existentes. Por que que eu estou falando de processo sancionatório? Porque geralmente os processos sancionatórios eles são instaurados por descumprimento contratual. Fato que pode inviabilizar o pleito de reequilíbrio, como também pode ocorrer que o valor dos sancionatórios eles sejam superiores ao pedido de revisão contratual. E esses processos sancionatórios, eles podem concluir pelo descumprimento contratual, caracterizando a mora que nesse caso, né, seria da construtora. Como dito no início do vídeo, a ideia de trazer um caso concreto foi mostrar como pode ser feito o pedido, o que, que faltou no pedido, né? Como analisamos o pedido e o que levar em consideração nessa análise, tá? Então, por hoje é só, pessoal. Obrigada a todos pela atenção. Até o nosso próximo vídeo, que falaremos sobre preclusão na recomposição do equilíbrio contratual. Será que ocorre preclusão na área extraordinária? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E o pensamento de hoje é de Leonardo da Vinci. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Deus abençoe a todos.